Em que eu usei a palavra fará, não planeja. Tem diferença? Tem. Em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, Tiago diz: atendei agora vós que dizeis amanhã, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós, aí as próximas duas palavras são importantes, vós não sabeis o que sucederá quando? Amanhã. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Nota as palavras do Senhor: não sabeis. Com estas palavras, Deus está nos colocando no devido lugar quanto ao futuro. Além disto, ele continua dizendo que nós devemos dizer: se o Senhor quiser. Isto mostra bem que, quanto a ele, a questão do futuro é diferente. Ele sabe do futuro. E nós não sabemos, porque o nosso futuro depende de Deus nos dar vida e saúde. O fato é que nós não podemos nem falar com absoluta certeza quanto a chegar em casa. Aliás, eu já estou em casa, mas eu digo o resto de vocês. Jó aprendeu que com o Senhor é diferente. Em Jó capítulo 42 e 40, que preguei aqui no domingo passado, Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas outra coisa que eu quero falar em termos de introdução à escatologia é que, quando se trata do futuro e o desenvolvimento bíblico da profecia, se a gente olhar historicamente o que tem ocorrido, deve nos levar a certa humildade quanto à questão do futuro, e não somente humildade, mas certa cautela. Por exemplo, houve muito quanto à profecia da vinda de Cristo. A Bíblia é um livro sobre a pessoa dele e a vinda dele a este mundo. Mas nós encontramos que, no final de contas, no plano de Deus, haveria ou teríamos duas vindas de Cristo. E quando Cristo veio, não estavam esperando e nem entendendo que seria desta forma. Tinha, por exemplo, Salmo 22, Isaías capítulo 52, de 13 a capítulo 53 e 12, falando sobre o sofrimento de Cristo. Mas, da parte dos israelitas, isto aí era desejado? Isto era entendido? Não. E um bom exemplo disto nós encontramos
em Mateus capítulo 16, versículos 15, 16 e 17, quando Jesus, querendo fixar na mente dos discípulos de Cristo quem ele era, ele pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E nessa hora Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, ou não foi questão de inteligência extra a sua, mas meu Pai que está nos céus foi quem te revelou, deu a compreender que de fato ele era o Cristo. E logo em sequência a isto, Cristo passa a ensinar os seus discípulos sobre a sua, o quê? Morte, ressurreição. A sua morte, e que também iria ressuscitar. E como é que Pedro reage a esta profecia, que no caso era uma profecia nem a longo prazo, era que seria cumprido talvez dentro de um ano. Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Primeiramente, se a gente chama Jesus de Senhor, a gente não deveria andar contradizendo Ele. Não é? Senhor, isso não vai acontecer se Jesus disse que vai. Mas qual foi o problema de Pedro? Jesus esclarece isso no versículo 23, dizendo: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A morte de Cristo era esperado por Pedro? Não. Vendo o poder que ele tinha, andar sobre a água, ressuscitar mortos e todo tipo de controle da natureza e curas e assim por diante, esperar que este viesse a morrer não fazia sentido nenhum para ele, né? Então, o que estou querendo estabelecer aqui é que quanto à profecia, muitas vezes o nosso pouco entendimento de quem é Deus e de como ele executa os planos dele afetam aquilo que a gente espera quanto ao futuro. Quando Cristo veio, uma passagem como Isaías capítulo 11, versículos de 1 até 10, este é um exemplo de uma passagem que Israel esperava muito do Cristo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Tinha sido anunciado que o Salvador viria da linhagem de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso.
né? Falando dele estabelecer justiça. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Mas além deste trabalho de justiça de Cristo, continua no versículo 6 dizendo: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenininho os guiará. Vinícius, você quer que a Helena ande guiando um leão hoje? Não. Não. A vaca e o urso pastarão juntas, e as suas crias se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. É assim hoje? Não. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então, sabiam de promessas como esta? Profecias, sim, mas... e isso desejavam, né? Nós moramos num mundo caído, mas tinha outros textos também sobre o Cristo que não eram coisas que o homem imaginaria e nem desejava, por não entender o propósito de Deus naquilo. Então, nós precisamos ter humildade quanto à questão profética. Nós precisamos procurar ao máximo eliminar os nossos próprios desejos e preconceitos quando vamos interpretar a profecia. E, aliás, cerca de 25% das escrituras, pelo menos quando foi proferido, era profético. A profecia faz parte das escrituras. Voltando àquilo que nós estabelecemos no início, nós não sabemos nem o futuro quanto a chegar em casa, né? Porque podemos morrer, quanto mais daqui 1000 anos, né? O que vai estar acontecendo. Mas não é assim com Deus. Segundo, nós precisamos também falar um pouco sobre o uso correto da hermenêutica. Nós devemos ser consistentes no uso do método gramatical histórico na interpretação de toda a Escritura, inclusive a parte profética. Como MacArthur diz no seu livro sobre a escatologia, vou citar 2 frases dele aqui. Isto envolve procurar entender o sentido original dos autores bíblicos e o que os leitores originais entenderiam. O uso do método gramatical histórico envolve procurar entender o que os autores disseram e o que os ouvintes entenderam. Isto vê os textos bíblicos como tendo um sentido
não muitos sentidos escondidos e alegóricos. Deixa eu citar um exemplo desse tipo de coisa. Quando eu tinha 19 anos, na faculdade bíblica, veio um homem e pregou o livro de Esther e se eu me lembro um pouco quanto ao que ele disse. Mordecai era o Espírito Santo e Amã era, acho que era o diabo e pois bem, e assim por diante. E inicialmente eu me perguntava, mas como é que ele entendeu isto? Eu nunca vi isto. E entendeu? Eu era jovem, eu era novo ainda e eu não tinha sido criado no meio deste alegorismo. E com certeza aquele homem ensinou as lições bons e importantes, só que este texto não foi dado por Deus para ensinar a Israel estas coisas que ele estava ensinando. E no final de contas se viu uma lição para mim e a lição foi essa. Se eu falo de uma coisa e a pessoa diz, mas de onde foi que você tirou isto? É boa indicação que não está sendo interpretado nas escrituras direito. Né? Eu devo poder demonstrar que isto foi a intenção original do autor e aquilo que os ouvintes entenderiam. A maioria dos seus servos do Senhor, então, interpretam a Bíblia de um modo gramatical, histórico, mas historicamente falando, quando se trata da escatologia, muitos têm abandonado o método gramatical e histórico de interpretação. A interpretação espiritual à profecia tem levado muitos a crerem, por exemplo, que a igreja ocupa o lugar de Israel, que as promessas do Velho Testamento tratam de bênçãos espirituais para a igreja. Então, primeiro, procuramos estabelecer a necessidade de procurar eliminar os nossos desejos quanto ao que deveria acontecer, quanto ao nosso limite de conhecimento de Deus. Nós precisamos nos submeter ao que ele disse e devemos ter cuidado quanto ao nosso uso do método de interpretação, né? Que procuremos entender da maneira que o autor original quis comunicar e que os ouvintes teriam entendido. Agora, tendo dito isso, eu quero ir mais adiante um pouco em termos agora de um pouco de uma olhada rápida quanto a pontos principais da revelação divina e dizendo logo aqui que nós cremos
em revelação progressiva. Quanto à Bíblia toda, nós entendemos que o primeiro autor foi Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da lei, cerca de 1450 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos. Tá certo que foi muito conteúdo, não foi tudo escrito num dia só. De fato, Moisés é o maior autor bíblico, eu digo, em termos de volume do que escreveu. Né? Tem muito mais escrito por Moisés do que Paulo. Aliás, Paulo, em termos do Novo Testamento, não é o que escreveu mais. Em termos de volume, quem escreveu mais foi Lucas. Ok, mas eu quero voltar um pouco até antes de Gênesis e me refiro a Efésios 1 e 4, onde Paulo, falando aos Efésios e falando das bênçãos que nós, os salvos, temos, ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isto é, Deus fez uma escolha de pessoas que ele iria salvar, e ele já fez isto antes de criar o mundo. Isso é importante, nós nos lembrando aí de onde nós começamos, onde nós não sabemos nem de hoje à noite, com certeza, né? A gente pode dizer, eu planejo fazer isso, mas não podemos falar, eu farei. Mas Deus, antes de formar o mundo, já escolheu salvar pessoas. Sem qualquer influência humana, pois no caso nós não estávamos lá. Antes da criação, o Senhor já planejou um mundo com seres criados à sua imagem, que pecariam contra a vontade dele, e dentre estes, ele escolheu salvar alguns. É importante aqui que nós compreendamos, então, a total soberania de Deus, de forma que nunca da parte dele há um plano B, porque o plano que ele estabeleceu tem quem impeça? Não. Nunca. Bem sei que tudo podes, e nenhum só dos seus planos pode ser frustrado. Hã? Então, o pecado neste mundo, que é uma coisa que muitas vezes dá certo nó na nossa cabeça, o pecado foi surpresa para Deus, uma coisa não esperada. Não. E aliás, eu li aqui Efésios 1 e 4, mas há diversos outros lugares onde fala sobre planos de Deus que ele tinha antes da formação do mundo. Não é só aquele versículo que diz isto, não. Então, passando para Gênesis, capítulos 1 e 2, lá nós
vemos a história da criação, onde em 6 dias de 24 horas, o Senhor forma tudo quanto existe. Não é que ele não podia ter formado mais rápido ou mais devagar, mas ele escolheu fazer assim, nos dando a semana, né? 6 dias de trabalho e 1 de descanso, e adoração ao Criador. O ser humano, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, sendo Deus, dá ordens às suas criaturas. Uma ordem, em Gênesis 1:28, foi crescer e se multiplicar e encher a terra e dominar sobre ela. Outra das ordens do Senhor nós encontramos em Gênesis 2:16 e 17, onde diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu ao homem, então, esta ordem, e em Gênesis 3:1, Satanás, uma das criaturas, vem e diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E nota aqui, então, que o primeiro ataque satânico é contra o quê? A palavra de Deus. É assim que Deus disse. Então, é o propósito de Deus, de Satanás, de destruir a credibilidade de Deus, dizendo que ele nem sempre diz a verdade, que ele também não tem boas intenções para conosco. E ele então leva Eva a confiar em si mesmo, para poder avaliar se deve comer ou não do fruto. O resultado disto foi que Adão e Eva morreram espiritualmente naquele momento em que comeram do fruto e passaram a se tornar inimigos de Deus. O Deus que tinha dado uma esposa a Adão passou a ser o seu inimigo. A mulher que me deste, ela é a culpada de eu fazer o que fiz. É o que Adão disse. Mas Deus, soberano que é, não foi frustrado, o plano dele não foi inesperado. Ele veio à busca de Adão e Eva, e então a história bíblica desde o início até o fim é Deus buscando o homem, não o homem buscando o Deus verdadeiro. Deus, Papai Noel, que o homem costuma criar na sua própria mente, isso aí ele procura, mas não o Deus da Bíblia. E nesta ocasião, no meio de anunciar consequências do pecado, Deus anuncia a Eva, porém ele anuncia a Satanás, mas envolvendo a Eva, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e descendente aqui está no singular, não plural. A mulher teria diversos filhos, mas
um descendente da mulher, este, singular, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nota que estas palavras são ditas no futuro. Em outras palavras, são profecia. Este descendente, então, da mulher seria Cristo, que feriria Satanás na cabeça, ou, em outras palavras, mortalmente. Em Gênesis capítulo 4, Adão e Eva têm filhos. Quem sabe Eva até pensou que quando Caim nasceu, já seria este Salvador. Mas ele mata Abel, as coisas vão piorando até que houve uma grande catástrofe, o dilúvio global. Mas após o dilúvio, o Senhor manda Noé e seus filhos se multiplicarem novamente e encher a terra. E eles não se espalharam sobre a terra, decidiram construir uma torre para espalhar a fama do seu próprio nome. Deus ali então confundiu as línguas, e é por isso que hoje em dia tem milhares de línguas, e assim os espalhou para a terra. Não estou dizendo que Deus então fez todas essas línguas que existem hoje naquela época, mas fez muitas, e dali foram desenvolvendo dialetos diferentes. E depois disto, então, em Gênesis capítulo 12, Deus continua no desenrolar do seu plano, chamando um homem chamado Abraão, que então faria uma parte importante da história salvífica do Senhor e como ele desenvolve o seu plano. Em Gênesis 12, então, versículos de 1 a 3, e estes versículos são muito importantes. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui, primeiramente, ordem. E aí, de novo, nós temos verbos no futuro, ou em outras palavras, profecia. De ti farei uma grande nação. Alguém vai poder impedir que Deus faça isso? Não. Não, porque Ele é soberano. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Continua prometendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta aliança com Abraão, aliança envolvendo assim promessa, é condicional. Quando a gente pergunta se é condicional, envolvia alguma condição da parte de Abraão? Não. Tem se você fizer isto, eu farei o seguinte? Não. Não tem. Né? É só Deus prometendo o que Ele vai fazer. E Ele promete, então: de ti farei uma grande nação. Essa nação, então, se torna que nação?
Israel. Nota também, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O fim desta aliança feita com Israel, então, era somente Israel? Não, envolvia o globo todo. E deixa eu só mencionar aqui que, então, por exemplo, nos profetas, você vê muitas vezes profecias sobre Egito, sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre os Moabitas e muitas outras nações. Deus é limitado a ser soberano somente sobre Israel? Não. E, aliás, não é nem sobre somente o resto das nações da Terra, mas do universo todo. Né? Inclusive os anjos, tanto os bons como os maus. Então, Deus aos poucos, então vai revelando a si mesmo, desenvolvendo a história do jeito que ele soberanamente quis fazer. E Abraão tem um filho Isaque, Isaque tem Jacó, de Jacó, então vem as 12 tribos de Israel, e Deus, no seu plano, leva eles para o Egito, para lá formar esta nação. Uma nação que, por meio da qual ele nos daria a Bíblia. Sim, eu comecei dizendo que Moisés começou escrevendo cerca de 1450 anos antes de Cristo. O Novo Testamento, então, foi terminado bem perto de 100 depois de Cristo. Então, os 66 livros da Bíblia foram escritos durante cerca de 1550 anos, por cerca de 40 autores. Deus foi, então, se revelando progressivamente. Então, eu creio que Deus levou Israel lá ao Egito, porque ele tinha dito que de Abraão ele faria uma grande nação. Você faz uma grande nação com as famílias desestruturadas como nós encontramos aqui no Brasil atualmente? Não. Você faz uma grande nação quando tem a estrutura básica da família vivida dentro dos planos dele. Um homem se casando com uma mulher, tendo filhos, criando-os no temor do Senhor, na intenção que estes filhos também um dia deixem o seu lar, se casem também, deixando papai e mamãe, se casando também e sendo instruídos a você deixa papai e mamãe, você se casa, você tem seus filhos e você os cria no temor do Senhor também. Então, Deus leva Israel para o Egito, onde vão serem isolados dos egípcios em língua, em cultura. Não vou gastar muito tempo nisto, mas
depois de se tornarem talvez 3 milhões de pessoas, ele então os tira de lá e os leva para a terra que ele prometeu dar a Abraão mais tarde. E para formar uma grande nação, você precisa de boas leis. Leis que em Deuteronômio capítulo 6, Moisés diz a Moisés, as nações vão ouvir isto e vão dizer: que nação que tem leis justas, porque foi o Senhor Deus que as deu. Precisariam então de leis justas, precisariam de terra, e a terra que Deus os deu foi a terra de Israel, a terra de Canaã. Durante o tempo que segue, então, houve tempos áureos, tempos de ouro, como os tempos de Moisés e de Josué, tempos de muitas vitórias. Houve pecado durante esse tempo? Houve, porque o homem é pecador. Mas aí Josué morre, se levanta outra geração que não conhecia o Senhor. Os pais não tinham ensinado os filhos sobre os feitos do Senhor. Filho de salvo nasce salvo? Não, nasce pecador. A salvação não veio por geração carnal. E então veio o tempo dos juízes, em que houve um ciclo de Israel pecar, passar a escravidão, clamam a Deus, Deus levanta um juiz e este os livra, e dentro de pouco tempo estão na mesma situação. Na prosperidade tem um grande perigo. O perigo é o quê? Esquecer do Senhor. Está tudo numa boa, eu não preciso dele. Infelizmente, isso é a natureza humana. São poucos que, dentro da prosperidade de saúde, de relacionamentos, de bens, são poucos que vivem temendo o Senhor, vivendo para a glória dele nessa situação. Então, houve tempos bons, como o tempo do rei Davi, a nação unida. A nação estava unida ainda sob Saul antes disto, mas foi um rei muito desobediente ao Senhor. O Senhor levantou Davi e, aliás, prometeu que dele viria este Cristo. O Senhor revelando mais e mais quanto a o seu plano. E como Deus havia dito em Levítico 26, Deus disse que a desobediência traria até um tempo de serem expulsos da terra, indo ao cativeiro,
Jeremias, por exemplo, profetizou que este cativeiro envolveria 70 anos. E em cima dos 70 anos, Daniel, então, no cativeiro, na Babilônia, ele ora ao Senhor. Deixa eu ler aqui Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, então, estudou a palavra, ele estudou a profecia, ele acreditava que Deus cumpriria a sua palavra literalmente, ele acreditava que Deus é soberano, que nada e ninguém, nem o pecado humano, nem o pecado dos anjos, impediria Deus de executar o que ele prometeu fazer. Sim. Levítico 26, o que? Pois bem, eu vou ler estes agora. Levítico 26, começando com o versículo 44. Isto é, Deus então cumpriu o que ele havia prometido que seria que o povo voltaria do exílio, que Deus ajuntaria do exílio à sua terra novamente. Em Levítico, então, 26, 44, 45, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, Deus prometeu aqui, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. É importante compreender isto. O pecado humano destrói o plano de Deus, impede que ele soberanamente cumpra o que prometeu? Não. Ele tem que mudar de plano por causa do que os homens fazem? Não. Deus disse aqui claramente, eu não vou os rejeitar apesar dos seus pecados. Então, o Senhor sempre é fiel, sempre cumpre o que promete. E então o Senhor levou Israel de volta à sua terra, debaixo da liderança de pessoas como Zorobabel, Esdras e Neemias foi usado na restauração. Aos poucos, então, o Senhor foi revelando mais e mais. Eu digo aos poucos, porque, se lembra, o período de revelação no Velho Testamento, de Moisés até Malaquias, foi essencialmente 1000 anos. Por exemplo, em Salmo 2:8, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Miqueias 5:2, e tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E no caso, Jesus nasceu em Belém? Sim. Foi dito que ele iria reinar. E
reinar em termos de governar nacionalmente. Isso aconteceu? Não. Não. Hã? É que, em outras palavras, é que ele então não vai reinar? Não. Pois bem, estou tentando mostrar com isto que quando se trata das profecias, às vezes uma parte é cumprido de imediato e uma parte cumprido, eu digo, uma parte cumprido mais tarde, porque Deus não deixa de cumprir o que promete. Ele sempre faz isso. Zacarias, capítulo 12, e versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E isto então já aconteceu. Israel prantear por ter crucificado, traspassado a Cristo. Não. Não aconteceu ainda não. Jesus então veio e deixa eu ver se na carreira eu termino aqui. Jesus veio e o anjo anunciou a Maria em Lucas 1, 32, 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus passou a reinar em Israel, governando em vez dos romanos? Não. Não. Pouco tempo depois de Jesus ter nascido, ali foi o anjo anunciando o nascimento de Cristo. Simeão disse, em Lucas 2, 28, e em seguida até 35, ele tomou Jesus nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isto foi o que Jesus veio fazer, né? A qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios, graças a Deus por essa parte, que inclui nós, e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Certamente Maria teria dificuldade em compreender tudo isto vindo na vida de uma só pessoa. Ele vai reinar, mas o seu coração vai ser ferido profundamente como que por uma espada. Neste mundo, na nossa perspectiva, frequentemente o pecado vem para atrapalhar o que Deus está fazendo. Assim foi com a rejeição e a morte de Cristo. Lá houve grande pecado por parte dos homens, mas foi o meio de salvação planejado pelo Senhor para salvar pecadores. O Salvador teria que morrer como nosso substituto, pagando o débito pelos pecados daqueles que ele salvaria. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia
40 dias mais tarde, ele voltou para o céu. E lá nessa hora, ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eles vendo, o corpo não ficou aqui não. Eis que 2 varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os anjos então prometeram o quê? Ele voltará. E é isto que nós aguardamos. Então, eu quis com isto dar uma introdução à escatologia. Nós já vimos algumas profecias sendo feitas e cumpridas. E nós vemos assim que tem também muitas profecias feitas que não foram cumpridas ainda. Mas eu achei importante estabelecer essas coisas antes de entrar mais no que ainda vai acontecer no futuro quanto ao nosso tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo na Tua Palavra, nesta manhã, olhando um pouco da escatologia. Mas especialmente no sentido de compreender que o Senhor tem um plano. O plano envolve salvar pecadores. O plano envolve pessoas perdidas também, que se mantêm rebelde contra o Senhor, e que nada e ninguém impede aquilo que o Senhor planeja. Tão diferente de nós que dependemos de Ti até para o próprio suspiro que tomamos. Que nós aprendamos a confiar o futuro às Tuas mãos. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.